Olá, olá, meus alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de processo civil aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa e essa é a nossa primeira aula, primeira parte, primeiro bloco dos estudos sobre tutelas provisórias. Tutelas provisórias, um dos temas mais importantes deste novo Código de Processo Civil. Para alguns doutrinadores, até a parte do Código de Processo Civil que sofreu as maiores mudanças com essa transição do CPC 73 para o CPC 15. Com certeza, né, me afilio a essa tese. Aqui, na matéria de tutelas provisórias, nós temos as principais modificações. Você bem sabe, eu já comentei isso algumas vezes, o CPC 15, apesar de ser um novo diploma, repetiu muita coisa que já existia no CPC 73. Nós tivemos algumas mudanças significativas, mas boa parte do texto legal, né, foi repetição, alguns ajustes gramaticais, alguns ajustes de conteúdo, mas maior parte repetição daquilo que já existia no CPC 73. Agora, no tocante às tutelas provisórias, aqui sim nós tivemos uma alteração drástica. Talvez a maior alteração, maior modificação do CPC 15 nós encontramos aqui nesse tema. Por isso que, apesar de termos alguns anos só de vigência do CPC, se você buscar nesses sites de concursos públicos, né, de questões de concursos públicos, você buscar lá por tutelas provisórias, um dos temas com maior quantidade de questões do novo CPC, exatamente o tema de tutelas provisórias. Por quê? Por conta da grande alteração sofrida nessa parte da nossa matéria. E digo grande alteração pelo seguinte, meus caros. Já comentei em outras aulas, o CPC 73, ele era dividido em 5 livros. Isso, no CPC 73, nós tínhamos 5 livros. O livro do processo de conhecimento, o livro do processo de execução, o livro do processo cautelar, o livro dos procedimentos especiais e o livro das disposições finais. 5 livros. O CPC 15, muito mais didático, muito mais organizado, nós temos a grande divisão em parte geral e em parte especial. E aqui na parte geral nós temos 6 livros. Agora, acontece que do CPC 73, dos 5 livros que tínhamos no CPC 73, mas na verdade o último era a disposição final, então nós tínhamos 4 livros de conteúdo legislativo efetivo, processo de conhecimento, processo de execução, livro 3, processo cautelar, livro 4, procedimentos especiais. O livro 3, o livro do processo cautelar, foi simplesmente extirpado, foi simplesmente anaquilado com o novo Código de Processo Civil. Já mencionei e repito, o novo CPC, uma das grandes inovações foi a extinção do chamado processo cautelar. No novo CPC não existe mais processo cautelar. Até desafio os senhores a acessarem lá o site do Planalto, acessem lá o site do Planalto, CPC 15, dá um Ctrl+C, ou melhor, um Ctrl+F para pesquisar e jogue processo cautelar. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar por quê? Porque o processo cautelar, ele foi extinto. O processo cautelar, ele foi extinto. O livro 3 do CPC antigo foi anaquilado. Foi absolutamente extinto. Isso não significa, entretanto, que a tutela cautelar não existe mais. Notem a sutileza da informação. Nós não temos mais o processo cautelar enquanto processo autônomo. Atualmente, nós temos apenas 2 espécies de processo. O processo de conhecimento
e o processo de execução. Anteriormente tínhamos 3, processo de conhecimento, processo de execução, processo cautelar. O processo cautelar, enquanto figura autônoma, foi extinto. Foi extinto. Isso não significa, todavia, que a tutela cautelar tenha sido extinta, de forma alguma. O que aconteceu é que nós migramos essa tutela cautelar para o conteúdo das tutelas provisórias. Então, aquilo que fazíamos à parte, que realizávamos de forma autônoma por meio de uma figura processual, o novo CPC pegou e incluiu no tema das tutelas provisórias. Nós vamos identificar já que a tutela cautelar, precisamente, ela foi parar lá como espécie de tutela de urgência. Como espécie de tutela de urgência. E poderá ser antecedente ou incidental. Então, notem só que mudança drástica que o CPC 15 trouxe para a legislação processual quando comparada ao antigo Código. Por isso, tema tão importante, por isso, tema tão relevante e tema que, em poucos anos de CPC, tem sido muito cobrado em concursos públicos Brasil afora. Então, vamos lá desvendar esse tema da tutela provisória no novo Código de Processo Civil. Livro 5 do novo CPC, da parte geral. Havia dito, o novo CPC dividiu o código em 2 grandes partes, parte geral, parte especial, e o penúltimo livro da parte geral, o livro 5, trata sobre as tutelas provisórias. E aqui nos cumpre, inicialmente, como nota introdutória, apresentar um conceito. O CPC, embora tenha trazido um livro específico das tutelas provisórias, ele não nos trouxe um conceito. Deixou para a doutrina apresentar aí o conceito de tutela provisória. Então, vamos lá, meus caros. Tutela provisória. Do que se trata uma tutela provisória? Trata-se de uma tutela específica, de uma tutela diferenciada, que é concedida, notem, que é concedida em cognição sumária. Exatamente. Expressão-chave. Tutela provisória é uma espécie de tutela diferenciada, extremamente específica, que é proferida, que é concedida em cognição sumária. Quando analisamos as figuras processuais de forma geral, nós falamos bastante sobre cognição, que significa, guardada aí as proporções, conhecimento. O que nós temos, meus caros, é que o juiz, especialmente no processo chamado processo de conhecimento, ele precisa conhecer dos fatos, conhecer das provas, conhecer dos argumentos, para então, estabelecido o seu convencimento, proferir uma sentença, uma tutela definitiva. Olha a contraposição, O juiz, ele vai conhecendo dos fatos, ele sai de um ponto de partida de absoluta incerteza e começa a conhecer dos fatos, dos argumentos, das provas por meio das suas instruções, a fim de, ao final, estabelecido o seu convencimento, proferir uma sentença, conferindo, assim, uma tutela definitiva. Por isso que afirmamos que, ao proferir a sentença, o juiz deve fazê-lo em cognição exauriente, em cognição profunda. Essa tutela definitiva, proferida lá na sentença essa que pode ser recorrida por apelação, naturalmente, e aí lá no 2º grau teremos também cognição exauriente.
um acórdão, mas, enfim, quando o juízo se propõe a deferir, a conferir uma tutela definitiva, ele tem que fazer isso com cognição exauriente, com um conhecimento aprofundado do conflito, dos fatos, das provas, para então conferir uma decisão efetivamente pacificadora. Afinal, quando falamos sobre jurisdição, nós identificamos a jurisdição como um instrumento de pacificação social. E só é possível pacificar o conflito de interesse se efetivamente o juiz exaurir o conhecimento fático probatório. Aí sim, prolatará uma decisão capaz de solucionar a lide. O que acontece é que em determinadas situações, em determinadas circunstâncias, o juiz, antes de chegar ao seu convencimento absoluto, e então se encontrar apto a proferir uma tutela definitiva, ele se vê em situações que necessitam de tutelas provisórias. Para solucionar situações, no mais das vezes, emergenciais. Situações que envolvem, vejam bem, perigo de dano, ou que envolvem um risco ao resultado útil do processo. E não só isso, mas fundada na probabilidade substancial daquilo que se alega. O juiz não tem um arcabouço fático, probatório suficiente para conhecer com profundidade a demanda, mas ele já precisa proferir uma tutela imediatamente. Então, em cognição... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Sumária, em cognição rasa, com aquilo que ele tem à sua disposição, ele terá que proferir, conferindo ou não essa tutela provisória. Enfim, por isso anoto aqui nos nossos slides, né? Primeiro, o CPC dedicou o livro 5 da parte geral à regulamentação das tutelas provisórias. E o que é tutela provisória? A tutela provisória é uma tutela diferenciada. Por que diferenciada? Porque ela é conferida em cognição sumária e não exauriente. A tutela definitiva, que é o que realmente se espera da atividade jurisdicional, vai ser proferida ao final, quando o juiz alcançar um conhecimento aprofundado, quando ele exaurir o seu conhecimento, a sua cognição. A tutela provisória não, ela é diferenciada. Ela é diferenciada por quê? Porque proferida, porque concedida em cognição sumária. Uma cognição rasa, um conhecimento superficial, fundado numa probabilidade. Evidente que a parte que requer essa tutela provisória vai ter que demonstrar a probabilidade do direito,
probabilidade substancial do direito, e no caso específico das tutelas de urgência, além dessa probabilidade, far-se-á necessário demonstrar o perigo de dano se essa tutela não for conferida agora, o perigo de ter um resultado inútil ao final do processo se essa tutela não for proferida agora, Por isso que, falando sobre tutela provisória e tutela definitiva, nós podemos simplificar estabelecendo o quê? Que a tutela definitiva ela se encontra no plano da certeza. No plano da certeza. O juiz conheceu com profundidade os fatos, as provas, e agora, certo do seu convencimento, julga a demanda. Profere uma tutela definitiva. Nesse caso, ante a probabilidade, e no caso da tutela de urgência, ante a necessidade de uma decisão rápida por conta do perigo, do risco de um resultado, do resultado não ser útil ao final, o juiz, então, profere, concede essa tutela no momento em que ainda não há certeza. Ainda não há certeza. Fundamentado o quê? Na aparência do direito alegado pela parte. Na aparência do direito alegado pela parte, ele, então, profere a sua decisão, concedendo ou não essa tutela provisória. Ok? Beleza. Separei aqui para a nossa reflexão, falando sobre isso, as lições dos renomados doutrinadores Eupídio Donizete e Marcos Vinícius Rios Gonçalves, né? Ótimos doutrinadores processualistas brasileiros, né? Que nessa parte aqui objetivam conceituar a tutela provisória, né? Apesar de, talvez no seu concurso público, não ser cobrado doutrina, especialmente nesse momento de introdução, é essencial que façamos uma reflexão também doutrinária, para criar ali uma base sólida sobre a qual nós vamos construir o nosso conhecimento. Então vejam só o que o Eupídio Donizete nos traz lá no seu manual. Dá-se o nome de tutela provisória ao provimento jurisdicional que visa adiantar os efeitos da decisão final no processo ou assegurar o seu resultado prático. Dá-se o nome de tutela provisória ao provimento jurisdicional que visa adiantar os efeitos da decisão, efeitos da decisão final ou assegurar o seu resultado prático. Assegurar o seu resultado prático. No mesmo sentido, Marcos Vinícius Rios Gonçalves, tutela diferenciada. Tutela provisória ela é uma tutela diferenciada. Por quê? Porque emitida em cognição superficial. Em cognição superficial. Por isso, caráter provisório, que satisfaz antecipadamente o interesse da parte, ou assegura e protege uma ou mais pretensões formuladas e que pode ser deferida em situação de urgência ou nos casos de evidência. Então, desses conceitos aqui, nós conseguimos, por meio desses conceitos, nós conseguimos, enfim, situar a disciplina que nós analisaremos a partir, né, desse e dos próximos blocos, né? Tutela provisória, uma tutela diferenciada. Diferenciada por quê? Proferida porque emitida em cognição superficial, com base na aparência do direito. Qual é o objetivo dessa tutela provisória? Adiantar os efeitos da decisão ou assegurar o resultado prático do processo, né, que está aí em xeque por conta de alguma situação. Beleza? Ok. Feita essa introdução, apresentando conceitos e conceitos também doutrinários, vamos então para a lei. Primeiro artigo do livro 5 da parte geral
do novo Código de Processo Civil, artigo 294, nos traz a seguinte redação: a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Esse artigo, ele é basilar para o estudo das tutelas provisórias. Por quê? Porque ele nos apresenta as classificações, as espécies de tutela provisória. Veja, eu já mencionei nessa aula que uma das grandes inovações do CPC 15 foi a extinção do processo cautelar. Só que, apesar do processo cautelar ter sido extinto, a tutela cautelar ainda existe. Existe como? Existe como uma espécie de tutela provisória. Então, tendo encontrado um conceito para tutela provisória como uma tutela diferenciada, porque emitida em cognição superficial, em cognição sumária, com base na aparência do direito, identificado esse conceito, o legislador nos apresenta aqui que essa tal tutela provisória é gênero. É gênero. A tutela provisória é gênero que possui algumas espécies. Primeira divisão dessa tutela provisória será em tutelas provisórias de urgência e tutela provisória de evidência. E a tutela de urgência ainda se subdividirá em tutela de urgência antecipada ou tutela de urgência cautelar. E tanto a tutela de urgência antecipada quanto a tutela de urgência cautelar poderão ser antecedente ou incidental. Vale mais uma vez realizarmos a leitura desse artigo, basilar para os estudos que desenvolveremos. Vejam lá, a tutela provisória, gênero, pode fundamentar-se em urgência ou evidência. As duas primeiras espécies de tutelas provisórias: tutela provisória de urgência, tutela provisória de evidência. Essa tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou antecipada. E tanto a tutela de urgência cautelar quanto a antecipada podem ser concedidas em caráter antecedente ou incidental. Então, aí a classificação das tutelas provisórias. Vamos colocar, todo esse estudo de classificação em um gráficozinho para ajudar aí na apreensão do conhecimento. O que nós temos no artigo 294 é exatamente isso. Tutelas provisórias. Tutela provisória, que é uma tutela diferenciada, porque proferida em cognição sumária. Cognição sumária. Com base na aparência do direito, na probabilidade daquilo que se alega e, no caso da urgência aqui, também no risco de dano ou do resultado do processo não ser útil. Essas tutelas provisórias são classificadas em duas vertentes: tutela de urgência e tutela de evidência. Nós vamos falar mais em outros encontros, mas a grande diferença entre elas se encontra onde? Se encontra no fato de que a tutela de urgência, além da probabilidade do direito que se alega, é necessário que exista o risco em razão do tempo, que chamaremos de periculum in mora. Neste caso aqui da tutela de urgência, não basta a probabilidade do direito que se alega. É necessário também que se tenha o periculum in mora, o risco da demora. Se essa tutela provisória não for concedida agora,
pode ser que tenhamos um dano irreversível causado. Pode ser que, ao final do processo, a demanda não culmine num resultado prático útil. Então, além da probabilidade do direito, aqui na urgência, nós também teremos o risco do tempo. O risco do tempo, que não precisa ter na tutela de evidência, porque aqui na tutela de evidência, na verdade, o raciocínio que o legislador realiza é que o direito ele é tão evidente, olha o nome, ele é tão provável que dispensa-se a existência de risco ou não. O direito é tão provável que o autor, por exemplo, não pode ficar esperando e sofrendo os efeitos do tempo em benefício do réu. Em benefício do réu. Não, aqui a probabilidade é muito grande. Então, profere a tutela provisória, segue o processo e, ao final, naturalmente, imagina-se que ela será confirmada, porque o direito é bastante provável. Aqui não. Aqui a probabilidade ela não é tão grande, só que existe risco. Só que existe risco. Por isso o nome, tutela de urgência. Tutelas provisórias, portanto, se dividem em tutelas de urgência, tutelas de evidência. A tutela de urgência poderá ainda ser antecipada ou cautelar. Antecipada ou cautelar. E, em todo caso, nos dois casos, poderá ser proferida, poderá ser requerida e concedida de forma antecedente ou incidental. Antecedente ou incidental. Então, veja, tutelas provisórias se dividem em tutela de urgência e tutela de evidência. Aí, tutela de evidência acabou. As tutelas de urgência podem ser antecipadas, quando relacionadas ao direito material. O objetivo das tutelas antecipadas, conforme veremos, é produzir de imediato os efeitos pretendidos pelo demandante. Então, adianta-se os efeitos da tutela posteriormente definitiva. E a tutela cautelar, ela visa resguardar o resultado prático da demanda. Então, ela está relacionada ao direito processual, garantir que o processo seja útil. Que o processo seja útil. Tutela antecipada está relacionada ao direito material. Está relacionada ao direito material, enquanto a tutela cautelar, ela está relacionada mais com o direito processual. Processual. Por isso, a tutela antecipada, ela é chamada de tutela satisfativa. Por isso, a tutela antecipada é chamada também de tutela satisfativa. Por quê? Porque ela adianta os efeitos. Ela adianta os efeitos da sentença, satisfazendo desde já a pretensão do demandante. Faz isso por conta do risco de dano, se não houver o adiantamento, se não houver a antecipação. Já a tutela cautelar, muito mais relacionada ao direito processual, ao resultado útil do processo, e lembre-se sempre, processo é instrumento, ela tem um caráter mais preventivo. Então, se a tutela antecipada é satisfativa, podemos afirmar que a tutela cautelar ela é preventiva. Preventiva. Ok? E tanto uma quanto a outra podem ser proferidas de forma antecedente, ou seja, inicialmente ao processo. Nós veremos que antes mesmo
antes mesmo da petição inicial, já vamos adequar, né, essa informação. Na verdade, temos uma petição inicial que se limita a fazer o pedido da tutela provisória, apresentando a lide e o direito que se pretende, né? Então, antecedente, e depois ela vai ser aditada para complementar, antecedente, ou incidental, pleiteada no curso do processo. Tanto a tutela antecipada quanto a tutela cautelar podem ser antecedente ou incidental. Cuidado, porque a tutela de evidência, apesar de certa discussão doutrinária, ela não pode ser antecedente. Ela não poderá ser antecedente. Isso aqui é uma prerrogativa das duas espécies de tutelas de urgência. Ok? Beleza. Então, nós já sabemos o conceito de tutela provisória, né? Já sabemos a natureza da tutela provisória, como uma tutela específica, como uma tutela diferenciada, porque concedida em cognição sumária, com base na aparência do direito, e, à luz do artigo 294 do Código de Processo Civil, nós temos aqui a classificação da tutela provisória. A tutela provisória pode ser de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência pode ser antecipada ou cautelar. A tutela provisória de urgência antecipada pode ser antecedente ou incidental. A tutela provisória de urgência cautelar pode ser antecedente ou incidental. Quando falamos que o processo cautelar autônomo foi extinto, mas a tutela cautelar não foi, na verdade, ela foi trazida para cá. Ela foi trazida para cá. O que nós não temos no novo CPC é a existência de um processo autônomo para se buscar uma tutela cautelar. E, ao final desse processo autônomo, a necessidade de distribuir, de iniciar um outro processo que será o principal, para aí sim julgar a lide. Não, em privilégio aos princípios da economia processual, duração razoável do processo, extingue-se o processo autônomo cautelar e a tutela é trazida para cá. E a tutela cautelar será conferida ou não no bojo do processo principal. No bojo do processo principal. Normalmente, processo de conhecimento. Mas, conforme perceberemos, também é possível em processo de execução. Ok? Com o fim do processo cautelar, naturalmente também são... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Extintas as chamadas medidas cautelares típicas. Então, embora o legislador, nós vamos ler esse dispositivo daqui a pouco, né, faça menção que a tutela cautelar pode ser na forma de sequestro, de arresto, de arrolamento, no novo CPC não existe a cautelar de sequestro, não existe a cautelar de arresto, a cautelar de busca e apreensão. Não existe. Como medida típica, não. E vários são os doutrinadores que defendem a tese, inclusive de que, ao passar dos anos,
não falaremos mais em busca e apreensão, arresto, sequestro. Não, tudo se tornará tutela cautelar. A medida que o magistrado utilizar para efetivação da tutela cautelar, no bem da verdade, não será o ponto mais relevante da disciplina. Então, imaginamos que a tendência é que, aos poucos, não se fale mais em sequestro, arresto e etc. Okay? Com o fim do processo cautelar, as medidas típicas cautelares também perdem aí a sua relevância individualizada. Ok? Beleza. Artigo 294, nós vimos aqui, nos apresenta, então, a classificação das tutelas provisórias, e o artigo 295 começa a tratar algumas disposições gerais, algumas regras genéricas e aplicáveis a todas as formas, a todas as espécies de tutelas provisórias, seja de urgência, de evidência, de urgência antecipada, de urgência cautelar, né? Essas regras que nós veremos a partir de agora, com o artigo 295 e seguinte, são aplicadas a todas as modalidades de tutelas provisórias. Então vamos lá para a primeira regra que diz respeito ao pagamento de custas. Faz muito sentido, né? Veja bem, lá no antigo CPC, onde nós tínhamos um processo cautelar autônomo, era evidente que esse processo cautelar autônomo deveria ser recolhido custas, e depois, no processo principal autônomo, também recolhido custas. Agora, se a tutela provisória ela é deferida, ela é concedida no bojo do processo principal, reflitam, faz sentido que o autor tenha que recolher duas vezes as custas processuais, uma para a obtenção da tutela provisória e outra para a obtenção da tutela definitiva? Sendo que tanto tutela provisória quanto tutela definitiva serão apreciadas e julgadas no bojo de um mesmo processo? Faz sentido? Não, não faz sentido. Por isso que o artigo 295 nos traz a regra da isenção do pagamento de custas. O legislador diz o seguinte, artigo 295 do novo CPC. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Então nós tivemos ali na situação um autor que protocolou a sua petição, que culminou no registro e na distribuição de um processo, e no curso desse processo, já tendo antecipado, já tendo cumprido com o ônus de antecipar as custas, então faz o requerimento incidental de uma tutela provisória. Ele vai recolher de novo custas? Evidentemente que não. É isso que o legislador está nos apresentando. Agora, é óbvio que se a tutela provisória ela é requerida antes mesmo de se apresentar, né, os documentos, se apresentar os argumentos complementares para a tutela definitiva, é o que chamamos de tutela provisória antecedente, que é apresentada en passant, superficialmente, só demonstrando o risco, demonstrando a probabilidade do direito, a lide o que se espera, para depois, por meio de adição, o autor apresentar uma petição complementar. É evidente que se ele está fazendo uma petição específica só para objetivar a tutela provisória, aí ele vai ter que recolher custas, né? Por isso que o legislador deixa claro aqui que no que toca à isenção de custas da tutela provisória, essa regra se aplica quando a tutela provisória for requerida em caráter incidental. Em caráter incidental. Aí sim ela será requerida independentemente do pagamento de custas. Agora, se a tutela de urgência for pedida de forma antecedente, aí
as custas deverão ser recolhidas, né? As custas deverão ser recolhidas, inclusive com base, né, no que será estipulado por valor da causa principal. Então, antevendo. Perfeito? Ok. Então, vamos lá. Seguir. Primeira regra, regra da isenção do pagamento de custas quando a tutela provisória for em caráter incidental. Só quero fazer aqui um adendo, né, com base, inclusive, nesse quadrinho que nós trabalhamos aqui. Veja bem, a tutela provisória de urgência, ela pode, nas suas duas modalidades, ser antecedente ou incidental. Antecedente ou incidental. A tutela de evidência, não. A tutela de evidência sempre será incidental. Então, quando o legislador, aqui no artigo 295, diz lá, tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas, a tutela de evidência sempre independerá do pagamento de custas, porque ela vai ser incidental. O legislador, apesar de uma discussão pesada na doutrina, né, inclusive um dos que defendem teses a respeito do tema é o professor Daniel Assunção, apesar de uma discussão ferrenha na doutrina, o entendimento com base na lei atualmente é de que só a tutela de urgência, melhor dizendo, antecipada ou cautelar, pode ser antecedente. A tutela de evidência, ela sempre será incidental. Então, no que toca a tutela de evidência, ela sempre independerá do pagamento de custas. A tutela de urgência, porque reconhecemos a possibilidade de ser antecedente, é que, quando antecedente, deverá ser requerida com o devido recolhimento das custas. E aí, quando incidental, aplico a regra do 295. Segunda regra geral, né, nos traz a razão por que chamamos essas tutelas diferenciadas de tutelas provisórias. Quando conceituamos o tema, né, o instituto, vamos lá, a tutela provisória, ela é uma tutela diferenciada, específica porque concedida em cognição sumária, cognição superficial. Mas não expliquei o conceito, a razão de ser chamada provisória. A razão de ser chamada provisória, nós extraímos desta regra aqui prevista no artigo 296. O legislador diz o seguinte: a tutela provisória conserva a sua eficácia na pendência do processo. Então, ela não será temporária. O professor Daniel Assunção faz uma diferença entre provisória e temporária. Não, temporária ela tem um prazo determinado e, terminado esse prazo, não necessariamente será substituída por outra. Aqui não, a tutela é provisória. Provisória. Por quê? Porque ela permanecerá pendente no processo até um momento. Qual momento? Até o momento em que nós tivermos a concessão da tutela definitiva, que substituirá a provisória, ou até o momento em que ela for revogada ou modificada. Por isso ela é provisória. Por isso ela é provisória. Como foi proferida em cognição sumária, em cognição superficial, essa tutela pode ser, a qualquer momento, revogada e modificada. Se no curso do processo, por exemplo, o juiz, reconhecendo, né, aprofundando o conhecimento dele quanto aos fatos, quanto às provas, e a requerimento da parte, entender que a tutela provisória não devia ter sido concedida. A qualquer momento essa tutela pode ser revogada, pode ser modificada. Por isso ela é provisória. Por isso ela é provisória. E é provisória também porque, se ela não for revogada e nem modificada, ao final ela será substituída. Ela será substituída. Substituída pelo quê? Pela tutela definitiva. Pela tutela definitiva.
né? Inclusive, sobre o tema aqui, ao final nós vamos falar, né, daqui 2, 3 blocos, nós vamos falar sobre a estabilização da tutela antecipada, que tem bastante relação com essa ideia aqui da substituição da provisória pela definitiva. Mas veja, o nome é provisória por conta desse detalhe. A qualquer tempo ela pode ser revogada ou modificada. Se não for revogada nem modificada, ela conservará sua eficácia durante todo o processo. Ao final do processo, quando proferida a tutela definitiva, então a tutela definitiva a substituirá. Provisória. Provisória. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Então, a regra geral, quando o juiz confere uma tutela provisória, né, não se estabelece um prazo em que ela perderá o efeito. Não. Os efeitos da tutela provisória serão produzidos enquanto o processo estiver pendente, ou até mesmo se o processo for suspenso, até que ela seja revogada ou modificada. Ou ainda até que seja concedida a tutela definitiva, que a substituirá. Então, uma vez concedida a tutela provisória, ela produz seus efeitos, inicialmente por prazo indeterminado. Por prazo indeterminado, mas com a certeza de que pode ser alterada, pode ser modificada a qualquer tempo, e quando concedida a tutela definitiva, esta substituirá a anterior, a provisória. Ok? Então, essa explicação do termo, né? Da expressão provisória. Veja que eu coloquei para nós no slide. A tutela provisória é concedida com base em cognição sumária. Por isso, é certa que ela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Basta que verifique a inexistência do direito, que até então era provável, e justificou a concessão, né, que foi afirmado pelo requerente, ou desaparecida a situação de perigo, que justificou a cautela, que justificou a antecipação. Então, proferido em cognição sumária. Cognição sumária. Pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Quando constatar que aquele direito inicialmente provável, na verdade, inexiste, ou não há mais situação de perigo para se acautelar. Então, revoga. Daniel Assunção ele vai até usar a expressão, olhando para essa realidade, ele vai dizer, isso aqui significa, então, que não há preclusão temporal para o órgão jurisdicional. Ele concedeu a tutela provisória, ele não tem um prazo para revogar, para modificar, não, sob pena de preclusão, sob pena de não poder fazê-lo. Não, a qualquer tempo. Qualquer tempo que se identificar a inexistência do direito, a qualquer tempo que se identificar a inexistência do direito, que se identificar que não há mais o risco que justifica a cautela, a tutela provisória pode ser revogada. Terceira regra geral, diz respeito à efetivação da tutela provisória. Porque, imaginam, por conta de uma urgência, como é o caso da antecipada, da cautelar, o juiz concedeu a tutela provisória. Mas não basta conceder. Não basta conceder. Tem que efetivar. Né? Tem que determinar meios suficientes para que essa tutela provisória, para que essa decisão interlocutória que concedeu a tutela provisória seja cumprida. Porque, por mais que queiramos, né, que o juiz, ao intimar o réu sobre a concessão da tutela provisória, o réu cumpra voluntariamente, sem problema nenhum, né, isso nem sempre acontece. Isso nem sempre acontece. Em algumas situações, o réu, mesmo intimado da concessão da tutela provisória, ele fica inerte. Ele fica inerte.
Então, o legislador ele se preocupou também com a necessidade de termos meios para efetivar, para que o Poder Judiciário não apenas diga o direito, e nesse momento de forma superficial. Busquem na memória o conceito de jurisdição. Jurisdição significa dizer o direito, mas não só dizer, impor também. Aqui o juiz, com base em cognição sumária, está dizendo antecipadamente ou cautelarmente o direito. Mas não basta dizer, ele precisa impor, e, para tanto, ele precisa ter meios para efetivar a tutela provisória. Então, é disso que o legislador fala no artigo 297, o que antigamente chamávamos de poder geral de cautela. Poder geral de cautela, que era exercido, como o nome sugere, especificamente no contexto do processo cautelar. O poder geral de cautela ainda existe no CPC 15? Existe. Existe. Só que agora ampliado para todas as formas de tutelas provisórias. Vejamos aqui o texto de lei, artigo 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Então, o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. E o parágrafo único. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. No que couber. Aqui tem até um detalhe curioso, A tutela provisória ela é concedida por decisão interlocutória. É concedida por decisão interlocutória. Mas o parágrafo único, como ela é provisória, o legislador está dizendo aqui que não basta proferir, o juiz deve determinar todas as medidas consideradas adequadas para a efetivação dessa tutela. Aí a tutela provisória, que é concedida ou não por decisão interlocutória, parágrafo único diz que a sua efetivação observará o cumprimento de sentença, o cumprimento provisório de sentença. O rito que o legislador nos apresenta para o cumprimento provisório da sentença será utilizado para a efetivação da tutela provisória. Inciso, ou melhor, quarta regra essencial, prevista lá no artigo 298. Trata do quê? Da fundamentação. O legislador processualista civil do CPC 15, ele se preocupou muito com esse tema. Ao longo do Código, nós encontramos variadas vezes, diversos artigos falando sobre a necessidade do juiz fundamentar as suas decisões de forma clara, de forma específica, até para possibilitar à outra parte o exercício do duplo grau de jurisdição, sabendo o que combater. Então, diversas vezes o legislador fala sobre a necessidade do juiz
fundamentar de forma delimitada, de forma identificada, de forma organizada as suas decisões. As suas decisões, tentando dar uma aplicação maior de um princípio que tem previsão constitucional, que é o princípio da motivação. Se nós buscarmos lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, nós vamos encontrar o texto constitucional prevendo o chamado princípio da motivação. Princípio da motivação. As decisões judiciais elas devem ser motivadas. E como, infelizmente, a gente encontra aí, vez ou outra, algumas decisões não tão bem motivadas assim, e isso era uma praxe na vigência do Código anterior, de 73, o CPC 15 se preocupou com essa questão, e diversas vezes, ao longo do seu texto, ele reforça a necessidade de uma fundamentação organizada, de uma fundamentação estruturada das decisões proferidas pelos magistrados. Nós podemos encontrar esse princípio no CPC lá no artigo 11, ao falar sobre os fundamentos da norma processual, e no artigo 489, parágrafo 1º do CPC 15. Mas vamos à leitura do 298, que trata da fundamentação no contexto da tutela provisória. Olha o que o legislador nos diz. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Então, com um conhecimento superficial, com um conhecimento sumário que ele tem, ele se convenceu para conceder ou não a tutela provisória. Esse convencimento dele deve ser apresentado de forma clara, de forma inteligível na decisão interlocutória, até para que a parte interessada possa agravar. Dessa decisão interlocutória, o legislador processualista nos apresenta que é possível, é cabível a interposição de agravo de instrumento. Mas para agravar de instrumento, a decisão tem que ter sido precisa, tem que ter sido clara. Então o legislador diz, na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento, o juiz deve motivar o seu convencimento de forma clara, precisa. Para viabilizar, para privilegiar o princípio do duplo grau de jurisdição. No artigo 299, o legislador nos traz aí a última regra genérica sobre tutela provisória, falando sobre competência. Quem é o juízo, ou qual é o juízo competente para julgar o pedido de tutela provisória? Claramente, o objeto do artigo 299 é competência. É competência. E a questão que se pretende resolver é qual é o juízo competente para apreciar e julgar o pedido de tutela provisória. Em qualquer das suas vertentes, seja de urgência, de evidência, de urgência antecipada, de urgência cautelar, antecedente, incidental. Qual é o juízo competente? Me parece uma resposta um tanto quanto óbvia, não? Mas vamos ver aqui no legislador o que ele nos diz. Artigo 299. A tutela provisória será requerida ao juízo qual? Ao juízo da causa principal. E quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Óbvio, né? Evidente. Se não existe mais o processo autônomo cautelar, e já está em curso o processo principal, quem você acha que é o juízo competente para julgar o pedido incidental de tutela provisória? É evidente, o juízo da causa principal.
Ah, professor, mas e no caso das tutelas de urgência antecedentes? Aí eu faço uma previsão. Qual seria o juízo competente para conhecer da causa principal, da demanda principal? Então, ele será o juízo competente para apreciar o pedido de tutela de urgência antecedente. É o que o legislador nos diz no 299. E olha lá, a tutela provisória será requerida ao juízo da causa, quando incidental, melhor dizendo, e, quando for antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Informação importante nós encontramos aqui no parágrafo único. Por quê? Porque ele trata da possibilidade de se requerer tutelas provisórias no contexto das ações de competência originária do tribunal, ou requerer incidentalmente uma tutela provisória no curso de um recurso que se encontra em tribunal. Então, nos é revelado. A tutela provisória ela pode ser requerida no processo de conhecimento, ela pode ser requerida no processo de execução. Geralmente é conhecimento, mas pode ser requerida no processo de execução. E não só isso, se o processo é de competência originária do tribunal, ela também pode ser requerida no tribunal. Se nós estamos no curso de um recurso no tribunal, ela também pode ser requerida incidentalmente. Mas nesse caso de tribunal, quem será o competente? Quem? A lógica é a mesma. A lógica é a mesma do caput. Veja aqui, ó, ressalvada a disposição especial, em ação de competência originária de tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Para apreciar o mérito. A ideia é a mesma. É como se visualizássemos agora, de uma vez por toda, que a tutela provisória ela é acessória. Você se recorda daquele princípio, até lá do direito civil, accessorium sequitur principale? O acessório segue o principal? A lógica é a mesma aqui. A tutela provisória ela é acessória. Ela não tem mais um processo autônomo, no caso específico da tutela cautelar. Não, ela é acessória. Então, ela segue a competência do principal. Perfeito? Então, essas foram as regras gerais sobre a tutela provisória. Nesse primeiro bloco, nós apresentamos o conceito de tutela provisória como tutela específica, diferenciada, porque concedida em cognição sumária, em cognição superficial, chamada de provisória porque pode ser a qualquer tempo revogada, modificada, e se não for, ao final será substituída pela definitiva. Vimos a classificação das tutelas provisórias em tutela de urgência, tutela de evidência. Tutela de urgência pode ser antecipada, cautelar, e qualquer uma das duas, antecedente ou incidental, e identificamos aqui algumas regras fundamentais e basilares aplicáveis a todas as espécies de tutelas provisórias. Isso foi apenas o primeiro bloco. Voltamos já já no segundo bloco, onde conversaremos especificamente sobre as tutelas de urgência. Até mais. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês.